Grupo Espírita Francisco de Assis. Estamos aqui novamente para compartilhar com vocês mais uma exposição sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e sobre os ensinamentos da nossa doutrina espírita. Hoje, o nosso companheiro Fábio Meirelles, do GEF, que é o Grupo Espírita da Fé, irá nos falar sobre a perda de pessoas amadas. Nós sugerimos que aqueles que quiserem coloquem uma garrafinha, um copo, uma jarra de água, para que, após a prece final, esta água fluidificada vai, com certeza, nos trazer a medicação que cada um de nós necessita. Hoje selecionamos uma página do livro Fonte de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, cujo título é Saudade. Ante aos mortos queridos, faz o silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Vamos orar, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e de infinita misericórdia, a Jesus, o querido Mestre e Irmão, a abnegada espiritualidade do Jefa, que nos acompanha, nos assiste em todas as atividades que realizamos. Nós pedimos, Senhor, que o nosso companheiro Fábio possa nos trazer as suas reflexões no dia de hoje e que possamos bem aproveitar, porque trata-se de tema da maior relevância no âmbito da nossa doutrina e também é fundamental para a perfeita compreensão de cada um de nós, que possamos bem assimilar as suas lições. Pai amoroso, nós te pedimos, estenda suas bênçãos por cada uma de suas criaturas que neste momento atravessa dura jornada neste nosso globo terrestre. Abençoa-nos com a sua paz, com a sua justiça e com o seu amor. Com a certeza que temos que os seus desígnios são os melhores para todos nós. Que assim seja. Olá, queria agradecer muito essa oportunidade de estarmos conversando e pedir aos nossos amigos espirituais que auxiliem no nosso encontro de hoje, para que possamos, de minha parte, poder transmitir da melhor maneira os ensinamentos de Jesus e que a espiritualidade ajude a vocês na compreensão necessária para cada um. Cada um de nós tem o seu próprio caminho do aprendizado e cada um de nós tem as suas próprias necessidades de despertar essas verdades dentro dos nossos corações. Então, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós para que possamos alcançar os nossos objetivos nesse encontro. O tema que me foi proposto para essa conversa de hoje é exatamente o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 21, perda de pessoas amadas. Primeiro eu queria conversar sobre a ideia da morte. Por que essa ideia é tão forte? Por que essa ideia é tão pesada para a gente? Na verdade, nós precisamos entender que nós viemos
captando uma série de informações que faz sempre com que a morte seja muito pesada para a gente. Nós já desencarnamos muitas vezes e na maioria, ou quase na totalidade dessas vezes, o nosso desencarne foi muito difícil. Pelos nossos equívocos, pelas nossas escolhas erradas ao longo da nossa trajetória, morrer se tornou uma coisa muito difícil. Mas a morte propriamente dita, ela não deveria ser algo tão difícil. E aí eu peço socorro aqui à filosofia para poder trazer um pouco dessas informações. Primeiramente, nós precisamos entender que a morte, como um fato em si, é algo extremamente natural. É natural que nós vamos morrer. Eu uso a palavra morrer para poder dar um peso maior a isso. Não quero usar a palavra desencarne nesse momento, eu quero botar o peso que essa palavra tem para nós. Porque quando a gente fala de desencarne, a gente recebe de uma forma mais leve. Quando a gente fala de morte, aquilo soa, pelo menos dentro de mim, não sei se isso acontece com vocês, de uma forma bem desagradável, bem doída, bem desconfortável. Então eu vou usar nesse momento a palavra morte, que eu quero que esse desconforto venha para a nossa reflexão, para a gente poder sair desse desconforto depois de uma forma mais leve, mais tranquila. Então vamos pensar primeiro no aspecto material, materialista da morte. Existe da filosofia uma linha filosófica que fala exatamente, que é o epicurismo, vem de Epicuro, que eles são materialistas. E eles têm uma frase da morte interessante: a morte nada é. Quando a morte é, nós já não somos mais. Ou seja, para o materialista, a morte não precisa ser uma preocupação. Porque enquanto ele está vivo, não precisa se preocupar com a morte, porque a morte ainda não é. Mas quando a morte chega, ele não precisa ficar preocupado, porque ele já não é mais. Então, no aspecto material, para o materialista, a morte não deveria ser uma preocupação. Para os espiritualistas, a gente abre todas as linhas que acreditam, que têm a certeza da continuidade da vida nas suas diversas formas, seja ela na forma de céu e inferno, seja na forma de aguardando o julgamento final, seja indo morar num paraíso, ou, como nós espíritas, encarar a nossa própria realidade sem o filtro da matéria, quem de fato nós somos, independente de qualquer uma dessas situações, a morte não deveria ser uma preocupação. Porque para aquelas pessoas que viveram bem, a morte sempre será uma coisa boa. A continuação da vida depois da morte sempre será uma coisa boa. A morte é abrir a porta de algo melhor. Ah, Fábio, mas existem pessoas que sofrem muito. Existem pessoas que passam por muitas dificuldades e dependendo da crença dessas pessoas, existe o inferno, existe a ideia do julgamento final de uma forma muito rigorosa. Mas aí nós temos que convir que o problema não é na morte, o problema é na vida. É como aquela pessoa que usa o cartão de crédito no shopping e gasta muito e depois fica preocupado com a fatura. Ora, obviamente, a culpa não é da fatura. O problema não é na fatura. O problema está no gasto que ele fez antes. O problema não é no que nós vamos encontrar depois da morte. O problema é como nós trabalhamos a vida. O que nós fazemos na vida. Então é muito mais importante nós nos concentrarmos na vida do que na morte. Então essa é a primeira colocação que a gente precisa fazer para essas nossas reflexões. Nós não precisamos temer a morte. A morte não é um problema. O problema é como nós vivemos. E aí vem toda uma concepção cristã de que nós devemos viver da melhor maneira possível. Nós devemos, nas nossas relações com o próximo, fazermos o nosso melhor. Desenvolvermos dentro de nós a compaixão, o amor, a solidariedade. Em última análise, a fraternidade. É através do desenvolvimento das minhas qualidades morais, é através do desenvolvimento das minhas sensações, dos meus sentimentos,
das minhas vontades, das minhas escolhas. É isso que vai fazer diferença no que eu vou encarar depois dessa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem que é assinada por Sanson, ele começa dizendo para nós que nós não deveríamos, e é interessante, essa mensagem fala muito mais do desencarne dos jovens. Ele fala muito mais para aquelas pessoas que lamentam a vida perdida daquele jovem. Quanto que ele poderia realizar ainda em sua vida para poder abrir mão disso tudo com a morte prematura. Então é dessa forma que Sanson vai trazendo esse capítulo, esse item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas primeiro a gente tem que entender, e Sanson vai trazendo esse raciocínio para a gente. Primeiro, o que é essa deixar de fazer que nós falamos? Ah, tinha uma vida tão longa pela frente, tinha tantas possibilidades ainda a realizar e desencarnou tão jovem. O que é isso que ele pode realizar? Quantas coisas que ele poderia realizar ainda nessa vida dentro do nosso julgamento? Da mesma forma que nós podemos imaginar que ele faria coisas extraordinárias, também podemos imaginar que ele iria se equivocar clamorosamente, drasticamente nas suas escolhas ao longo da vida. Por que nós tomamos com tanta frequência o papel de julgar, de avaliar como Deus deveria proceder? Que orgulho é esse que nos coloca de que eu sei mais o que seria bom para aquela pessoa do que sabe Deus do que é bom para aquela pessoa? Isso é uma avaliação que a gente tem que fazer não só em relação ao desencarne, mas em relação a tudo, em todas as vicissitudes que ocorrem em nossa vida. Emmanuel, no livro de resposta, ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o não de Deus hoje é o nosso maior benefício amanhã. O não de Deus hoje é o nosso maior benefício amanhã. Por que aquilo que a gente recebe um não da vida hoje, seja no emprego, seja na saúde, seja também em relação ao desencarne de alguém que nos é muito caro, aquilo para a gente soa como uma negatividade muito grande. De fato é uma coisa ruim, não estou dizendo que é bom, é ruim. Mas quem disse que esse ruim de hoje não vai nos proporcionar algo muito melhor no amanhã? Quem disse que esse ruim de hoje não vai nos proporcionar janelas extraordinárias no futuro que farão com que nós possamos crescer espiritualmente muito mais? Lembremos disso. O grande objetivo nosso é o crescimento espiritual. Não é o desenvolvimento material. Porque por maior que seja o nosso desenvolvimento material, por maior que sejam as nossas conquistas materiais, elas serão inevitavelmente passageiras. Eu posso não perder hoje, mas daqui a 20, 30, 50 anos eu vou deixar isso para trás. Agora, as minhas conquistas espirituais, essas sim são eternas. Uma vez que eu conquiste uma virtude hoje, eu jamais perderei essa virtude. Eu trabalharei apenas para aprimorar essa virtude, mas perder nunca, porque eu sou um espírito eterno. E as minhas conquistas espirituais, portanto, são eternas. Então, primeiro, que julgamento é esse que a gente faz? Que aquele jovem que desencarnou de 20 anos, por exemplo, ele deixou de realizar muitas coisas. Materialmente, isso é claro, é um fato. Uma pessoa que vive 20 anos em relação a uma pessoa que vive 60, é claro que tem 40 anos de realização aí. Mas o que garante que essas realizações serão conquistas espirituais? Então, se esse jovem fosse errar muito nesses 40 anos, não é melhor que ele desencarne aos 20 e não acumular na sua bagagem de débitos espirituais 40 anos de equívocos? Ah, Fábio, mas você está olhando só pelo lado ruim. E se ele fizer 40 anos de coisas maravilhosas? Mas quem diz que ele não pode fazer coisas maravilhosas também no mundo espiritual? Quem diz que aquele jovem desencarnado não fosse fazer coisas extraordinárias no mundo espiritual? Eu peço licença aqui para contar um caso de uma amiga nossa, lá da nossa casa espírita. O filho dela desencarnou aos 19 anos de idade.
Já tem muito tempo isso. Isso já tem uns 30 anos. Talvez até mais, talvez uns 40 anos. E o filho dela desencarnou numa época muito difícil. Ele sofreu um acidente no Natal e desencarnou no Réveillon. Passou uma semana em coma nesse período. Então dá pra gente avaliar o tamanho da dor dessa mãe. Foi a Uberaba algumas vezes buscar o consolo através da mediunidade do Chico. Mais de 2 anos foram necessários para que ela pudesse obter seu primeiro recadinho. Foi nem uma mensagem, foi um recado inserido numa outra mensagem. Avise a irmã que o filho dela está bem. Claro, eu não vou citar os nomes aqui porque eu não tenho autorização nesse momento. Avise a essa mãe que o filho dela, fulano, está muito bem aqui do nosso lado. Então era um recadinho dentro de uma mensagem de outro espírito que se comunicava para sua mãe. Essa mãe começou a trabalhar em nome da doutrina espírita. Trabalhou constantemente. Nesses anos todos, até hoje, frequenta a nossa casa, constantemente trabalhou em nome de Jesus. O filho começou a trazer as suas mensagens, estimulando o trabalho da mãe e dizendo que ele também trabalhava no mundo espiritual. Hoje ele é, no campo espiritual, um grande colaborador da nossa casa para os jovens. Nesses anos todos sempre esteve ligado espiritualmente à nossa casa, trabalhando. E os médios que podem acompanhar isso dele hoje nos dão informações de que espiritualmente ele está muito bem, muito bem. Materialmente falando, eu posso dizer da mãe que está muito bem. Continua até hoje trabalhando com uma dedicação muito grande à causa da doutrina. O que a gente traz essa reflexão? Doeu para aquela mãe? É claro que doeu. Dói. O Chico Xavier dizia que a dor de uma mãe que perdeu um filho é uma dor física. Dói. Dói no próprio coração. Algumas pessoas dizem que o Chico Xavier desenvolveu a sua angina de tanto compartilhar a dor das mães que haviam perdido seus filhos. Então essa dor é real, essa dor é material, essa dor não é só moral, ela é material também. Mas, olhando o desenrolar dessa história toda, o que esse filho poderia fazer? Talvez seguir a carreira de ser um médico, um engenheiro. Talvez ele pudesse ter conquistas materiais extraordinárias. Mas será que hoje, aos 50 e poucos anos, que é o que ele teria mais ou menos, será que hoje ele teria a lucidez espiritual que ele tem? Será que ele trocaria mais 40 anos de existência física pelas conquistas espirituais que ele teve? Será que essa mãe, olhando as conquistas espirituais do filho, não que ela, ai que bom que ele desencarnou, não gente, por favor, dói. Eu não quero banalizar a ideia da dor de uma mãe que perdeu um filho, eu não quero banalizar isso. Mas eu quero dizer que existem forças maiores. Existem coisas que nós precisamos levar em consideração. O que esse jovem se desenvolveu nos últimos 40 anos, espiritualmente falando, é muito, muito mais do que ele poderia desenvolver materialmente falando. Então existem duas situações. Se esse jovem fosse caminhar por conquistas materiais, abrindo mão das suas conquistas espirituais, ele não teria uma encarnação proveitosa. Esse jovem desencarnando busca as suas conquistas espirituais. É claro, se eu perguntasse a essa mãe hoje, e aí? Eu queria que ele estivesse ao meu lado. Claro que sim. Mas será que daqui a 30 anos, ela no mundo espiritual e olhando essa história, será que ela não vai ver assim, que bom, meu filho cresceu tanto? Nós somos espíritos eternos. Nós não podemos olhar as nossas alegrias ou as nossas tristezas no prisma de 1, 2, 10, 20 anos. Porque isso é minimizar muito as conquistas, é minimizar muito o tamanho do nosso potencial, da nossa potencialidade espiritual. Nós precisamos entregar ao tempo as nossas sensações, as nossas emoções. O que isso representa para mim hoje? E o que representará isso para mim daqui a 20, 30, 40, 100, 200 anos? O que representa para mim um ganho material hoje? Mais conforto na minha casa, um carro melhor, melhor estudo para os meus filhos,
melhor saúde, melhor alimentação, ótimo. Mas o que representa essas conquistas materiais hoje se eu jogar ao longo do tempo, daqui a 100, 200 anos? Nada. Nada. Talvez daqui a 100 anos, hoje uma promoção que eu receba na minha empresa vai me deixar muito feliz. Mas isso não representa nada ao longo do tempo. Daqui a 100 anos, talvez eu não lembre mais dessa promoção. Mas talvez eu lembre que a moça do cafezinho eu não tratava bem. Percebe como isso no tempo isso vai repercutir comigo? O Evangelho segundo o Espiritismo traz a mensagem da rainha de França. Que a realeza não acompanhou ela nem até o túmulo. Uma vez que ela morreu, ela já tinha uma outra rainha no lugar dela. Antes de ser enterrada já existia na França uma nova rainha. E ela disse que ao chegar ao mundo espiritual, ela encontrou naqueles locais pessoas que dentro do seu palácio eram insignificantes, que ela nem sabia quem era, porque era um simples serviçal. No mundo espiritual estava numa condição muito melhor do que a dela. E eu pergunto, o que para aquela rainha ela gostaria naquele momento? Das suas joias? Do seu prestígio? Ou ela gostaria de ter amado mais, de ter auxiliado mais, de ter sido mais fraterna? Então é isso que nós precisamos colocar no tempo. Nós precisamos expandir o nosso conceito para o tempo. A gente traz aqui para a nossa reflexão também do livro Há 2000 anos, Públio Lentulus e Lívia. Desculpa, Públio Lentulus e Flávia, sua filha. Lívia é sua esposa. Flávia, muito novinha, ela começou a apresentar os sinais da lepra. Doença que não apresentava, obviamente, cura. E a gente sabe todos os estigmas que existiam em relação à lepra naquela época. Isso faz com que o senador decida transferir as suas atividades profissionais e com toda a sua família para a Palestina. Porque ele entendia que naquele clima da Palestina poderia oferecer alguma saúde para sua filha. E lá ele, dentro do seu orgulho, dentro das suas dificuldades, ele passa por uma série de problemas. Mas ele recebe uma bênção, que foi a cura da sua filha pelo Senhor Jesus. No dizer do próprio Senhor Jesus, no diálogo que ele trava com o senador romano, diz: a sua filha será curada. Mas não porque você está aqui hoje conversando comigo, mas porque nesse instante a sua esposa, Lívia, encontra-se em oração. E é em nome da fé dela que a sua filha será curada. E ele obtém a cura da sua filha. E a filha passa, o senador passa por muitas dificuldades pelo seu próprio orgulho, como dissemos, e Flávia também vai passar por dificuldades do seu casamento, muita tristeza, e ambos ao final da existência ficam cegos. Ambos ficam cegos ao final da existência. E eles estão conversando. Ele, senador romano, já cristão. Flávia também cristã. Conversando com Ana, que era escrava e passou a ser a pessoa de maior referência dentro daquela família. Estavam os três, fazendo o que nós poderíamos chamar de um culto do Evangelho no lar. Orando, lendo as passagens de Jesus, comentando e orando. E o senador tem uma reflexão que ele compartilha com Lívia. Desculpa, estou trocando toda hora. Que ele compartilha com Flávia. Ele pensa com toda a lucidez. Isso é impressionante nesse personagem. Ele mantém a lucidez ao longo de toda a sua trajetória. Ele errou de forma lúcida. Mas quando ele percebe o seu erro, ele também reconhece que aquelas dificuldades que ele estava passando eram em decorrência do seu erro. Ele não lamentava o que estava acontecendo com ele. Ele lamentava, sim, os erros que ele havia feito no passado. Isso é muito interessante a gente observar, porque muitas das vezes, quando a cobrança chega para nós lamentamos e clamamos por Deus um socorro em relação a gente. Deus, eu não cuidei da minha saúde, mas agora cuida do meu corpo para não ficar doente. André Luiz conta o caso da 10ª vez, que o homem ia lá na casa espírita, tomava passe, voltava bem para casa, abusava da alimentação, abusava das suas emoções, ficava doente, ia lá. Na 10ª vez, o benfeitor espiritual falou assim: não vamos atendê-lo plenamente. Ele precisa aprender a se cuidar.
Então esse pedir de socorro quando nós não nos cuidamos, isso não cabia para o senador romano. Ele, quando chegou a dor para ele serenamente aceitou, porque ele sabia que aquilo era consequência dos seus próprios equívocos. Mas exatamente nessas consequências ele reflete com Flávio o seguinte: filha, eu pedi pela sua vida quando você era pequena. Eu pedi a Jesus para que curasse você e ele atendeu, muito mais pela sua mãe do que por mim. Mas ele atendeu essa cura. E eu penso hoje se não teria sido melhor deixar que você desencarnasse, que você morresse, para depois voltar à vida num corpo melhor, num corpo mais saudável, preparado para a sua existência. Não quero aqui trazer que isso seja fácil, que seja possível um pai, uma mãe, olhando o seu filho doente, que não vai pedir a sua cura. Não é isso que eu quero dizer, porque isso é natural que a gente faça. Mas dentro do raciocínio que nós estamos tentando desenvolver, e espero estar conseguindo, com a boa vontade, com a benevolência de vocês, mas o que eu quero trazer nessa reflexão é que provavelmente aquele corpo não estava apto àquela existência, às lutas que ela deveria. E talvez ela desencarnando pudesse voltar com um corpo melhor. Dentro daquele raciocínio que nós estávamos, aquela jovem desencarnar como uma criança ainda, mas aquele espírito poder voltar num corpo com novas experiências, seria espiritualmente para ele melhor. Então nós devemos orar pelos nossos filhos desencarnando? Claro que sim! Todos nós oraríamos muito, mas nós não podemos deixar de incluir na nossa oração que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Nós precisamos externar o nosso desejo, a nossa vontade nas nossas orações. Mas também precisamos pedir na nossa oração a serenidade indispensável para compreendermos os desígnios de Deus para conosco. Isso é importante. Nós vamos ver a questão do desencarne. Quando a gente pega no capítulo 13 do livro Obreiros de Vida Eterna, nós temos o desencarne de Dimas. Como nós somos amparados no momento do desencarne. Como as pessoas... E Dimas não era um espírito evoluído. Ele tinha as dificuldades. Ele tinha as suas dores. Ele tinha as suas inseguranças, o seu medo. E aí eu vou usar de novo a palavra, o seu medo de morrer. Ele tinha isso, mesmo sabendo que era um espírito, mesmo sendo médium, mesmo tendo toda a sua conquista espiritual nessa área, ele tinha preocupação da família, ele tinha preocupação como é que ia deixar sua esposa, seus filhos, como é que ia deixar seu trabalho. Essas coisas que nos preocupam constantemente ao longo do nosso dia a dia, isso fica impregnado dentro de nós. Então é natural que nesse momento a gente também sinta isso. Mas é necessário, e Dimas faz uma oração belíssima, que é concedido a ele a oportunidade de orar antes. Então o benfeitor espiritual Jerônimo dá a ele a intuição de fazer uma oração. Ele reconhece que aquele era o momento final da sua trajetória pela Terra e faz uma oração belíssima, pedindo desculpa de não ter aproveitado todas as oportunidades que tinha, de não ter conservado o cuidado do seu corpo como deveria, mas roga a Deus que possa conceder que a sua mãe venha visitá-lo naquele momento, auxiliando naquele processo. E é concedido, a mãe chega. Então, por que a gente traz essa questão do desencarne? Porque os nossos desencarnes, os nossos entes queridos, quando são feitos num ambiente de equilíbrio, a assistência é muito maior. Então, nós precisamos também nos mantermos equilibrados diante dessa realidade quando chega para a gente, que é o desencarne, que é a morte. E aí, Sansão também volta no Evangelho, dizendo para nós que nós não precisaríamos nos inquietar tanto com os nossos parentes, os nossos queridos que estão no mundo espiritual, porque eles estão próximos a nós. E aí eu posso dizer, muitos de vocês sabem do desencarne da minha mãe, que foi há 14 anos atrás, e eu posso dizer que hoje a minha mãe é muito mais presente na minha vida do que era como mãe. E eu digo isso com toda sinceridade em dois aspectos. Primeiro, que hoje ela já não me vê apenas como um filho. Ela me vê como irmão
dela na sua trajetória espiritual. Ela me vê não com aquela ideia de proteger ou de superproteção de uma mãe. Ela vai me deixar passar pelas minhas dificuldades para que eu possa crescer espiritualmente. Então a ajuda dela é muito mais lúcida. E quando eu digo que é muito mais presente, é porque antigamente eu tinha que pegar meu telefone, ligar para minha mãe, caminhar até a casa dela, eu tinha que fazer um movimento para chegar a ter o contato de alguma forma com ela. Hoje eu oro e eu recebo o carinho da minha mãe. Então esses que partiram estão muito mais próximos de nós do que estariam encarnados, porque não tem a barreira da matéria. Então todos estão, isso vai depender da nossa relação. Porque a gente precisa entender isso também. O filho vai estar auxiliando a sua mãe na medida do equilíbrio dessa mãe. Nós não gostamos de chegar perto de uma pessoa que só reclama. Nós não gostamos de visitar uma pessoa que só traz para a gente problemas, sofrimento, angústias. Imagina um filho vir do mundo espiritual para visitar a sua mãe e ela está chorando, lamentando, blasfemando contra Deus a sua perda, aquela dor que ela tem. É óbvio que aquilo faz muito mal para aquele espírito. Dói, incomoda, desequilibra. Então, se eu quero receber a visita dos que eu amo com mais frequência, eu preciso equilibrar o meu campo material, meu campo espiritual, meu campo vibratório. Eu preciso me estruturar para poder receber isso. Agora, aquele que recebe com alegria a visita do filho, com saudade sim, não vamos de forma alguma menosprezar isso. Mais uma vez a gente diz, a dor é real. Mas se essa dor vier acompanhada da conformação, da compreensão, da resignação, que eu acho que é a melhor palavra para esse raciocínio, resignação, é claro que aquilo vai poder ocorrer de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Então, essa presença, essa frequência desses entes queridos nossos será muito maior, quanto maior for o nosso equilíbrio espiritual. A dor, que a gente falou ainda há pouco, tudo isso que a gente está conversando é uma palestra, estou conversando para as pessoas espíritas, dentro de uma casa espírita, dentro do conceito espírita, então isso é muito mais tranquilo. Mas se chega uma pessoa no atendimento fraterno e nos diz, meu filho desencarnou há uma semana, não dá para a gente ter essa conversa tão franca assim, porque a dor ainda está muito presente. A gente lembra das nossas viagens a Uberaba para visitar o nosso Chico. Uma coisa que ocupava muito o nosso tempo e a nossa percepção lá era exatamente a reunião mediúnica, a reunião da psicografia do Chico, onde a gente ficava vendo, as reuniões eram muito longas, e a gente ficava vendo, e a curiosidade do adolescente, olhando o rosto daquelas pessoas que lá estavam dentro da casa, e as pessoas que absolutamente doídas, sofridas, e a gente ficava pensando, quem que essa pessoa perdeu? Será que foi um filho? Será que foi um marido? E eu uso a expressão perder, eu sei que o meio espírita não gosta muito dessa palavra, que a gente não perde nada. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, é exatamente perda dos entes queridos. E aí a gente vai... para quem passa por isso, a sensação é de perda sim, tá? É uma ruptura, é uma dor muito grande. Mas a gente ficava olhando aquelas pessoas lá. Quem que essa pessoa será que perdeu? Qual foi o desencarne que ela acompanhou? E depois, no final, chegava em algum momento da leitura, que o Chico depois lia todas aquelas mensagens, fazia o seguinte procedimento: assina a mensagem o espírito fulano de tal para sua mãe Beltrano. Assina a mensagem o espírito fulano de tal para sua esposa, para o seu esposo. Então o Chico, aquela pessoa, quando ouvia o seu nome e o nome daquele que ele havia desencarnado, era um grito de dor, de uma dor represada que a pessoa dava. Era um grito de alívio, um grito de indescritível o que a gente ouvia, a emoção daquele gemido, daquele grito.
E a pessoa se levantava e ia até a beira do Chico ali e ouvia aquela mensagem. E o olhar daquela pessoa ia se transformando ao longo daquela mensagem de dor para esperança. Diria quase que de alegria de receber aquela carta daquelas pessoas. Então a gente sabe o que o conhecimento da vida espiritual é capaz de fazer para essas pessoas. Isso é extraordinário. Agora, dentro dessa concepção também de respeitar o momento do outro, a gente também via Chico, às vezes, quando a pessoa chegava lá para dizer: Chico, eu perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi... E vinha com a foto daquele jovem lindo na mão. O Chico olhava aquela foto, olhava aquela mãe e abraçava. Ele não dizia mais nada. Ele abraçava, compartilhando a dor com aquela mãe que havia perdido seu filho. Não é hora, naquele momento não é hora de dizer: a vida continua, Deus é bom, Deus sabe o que faz, porque isso absolutamente não seria consolador naquele momento. Não seria consolador. Mas saber que existe alguém que se solidariza com a nossa dor, isso é acolhimento. Então a gente deixa, caminhando já para a conclusão dessas nossas reflexões da noite, do encontro de hoje, Deus está no leme. Nós podemos não compreender o que está acontecendo conosco hoje, mas Deus está no leme. O não de Deus hoje, aquilo que nós interpretamos como uma coisa ruim, como uma dor, ao longo do tempo, isso se revelará para nós como a grande sabedoria de Deus, porque aquilo era o melhor para nós naquele momento. Então roguemos a Deus que possa fortalecer a nossa fé, porque com mais fé e com mais compreensão nós chegaremos à nossa lucidez espiritual. Então vamos agora à nossa oração para concluir esse encontro, esse encontro de hoje. Querido amigo Jesus, nosso bom e amado Mestre, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando com os nossos amigos, mas também recebendo desses amigos espirituais a intuição necessária para conduzirmos a nossa conversa. E se podemos pedir alguma coisa a mais, Senhor, pedimos que essas palavras possam levar em nome de Jesus o consolo àquelas mães, àqueles pais que perderam os seus entes queridos. Aqueles que viram, que sentem em seus corações a dor da separação. Que eles possam receber o consolo indispensável, com a certeza de que aquele que nós amamos e que partiu para o mundo espiritual encontra-se amparado pelos amigos espirituais, envolto no amor de Deus, traçando os seus caminhos, buscando também as suas conquistas, como nós também precisamos buscar as nossas. Fortaleça, Senhor, a fé de todos nós, para que possamos ter uma melhor compreensão do seu Evangelho nas nossas ações do dia a dia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.